acontece. Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. Jornalismo, Bandeirante. Eduardo Bolsonaro voltou a atacar Tarcísio de Freitas, agora de maneira mais clara. Mas isso tem a ver também, nós já vamos falar exatamente sobre o que disse Eduardo Bolsonaro e sobre os movimentos um tanto quanto hesitantes, em zigue-zague, que Tarcísio de Freitas tem feito. O governador de São Paulo, do ponto de vista político eleitoral, ele percebe que se meteu em um labirinto. Mas hoje, nós ouvimos há pouco o Procópio falando sobre a reunião feita pelo Alckmin, os encontros programados entre o governo federal e empresários. E o Tarcísio, nesta quarta-feira, aliás, terça, né? Hoje é terça-feira. O Tarcísio, nesta terça-feira, ele fez um encontro com diversos empresários, se reuniu com cerca de 20 empresários de diversas áreas, café, carne, metalurgia, laranja, madeira, ou seja, setores que exportam para os Estados Unidos. E aí o Tarcísio disse que era para traçar um diagnóstico da situação e ao risco de o PIB de São Paulo sofrer aí uma redução de 0,13, o que em grana representaria algo perto de 5 bilhões de reais. O Gabriel Escobar, que é aquele encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, participou desse encontro, começou ali mais ou menos 10 da manhã, teve duração de 1h30 e portas fechadas, então ainda não houve a divulgação dos nomes ali, dos empresários presentes e também das conclusões todas, né? Dos temas debatidos mais a fundo. Mas todo mundo sabe do que se trata. Estão discutindo a tarifa e os efeitos para a economia no estado de São Paulo. O Paulo Scaff, que é filiado ao Republicanos, também compareceu, ele que foi presidente da Fiesp, né, por um longo tempo. E ele, inclusive, ajudou o governo de São Paulo a reunir esses empresários. Em nota, disse que no encontro foi destacado que os esforços devem ser feitos no campo diplomático. Essa tem sido a posição. Não é? Tem sido a posição de vários grupos empresariais, inclusive aqueles que estão conversando com o Alckmin, que querem firmeza, não querem saber de o Brasil se ajoelhar, como sugere o Eduardo Bolsonaro, como sugere o Flávio Bolsonaro, como sugere o Jair Bolsonaro. Eles têm sugerido que o Brasil se ajoelhe, se proste e cumpra todas as exigências do Trump. Aliás, se isso fosse feito, isso em si já seria, repito, pusilânime, ridículo, indigno. Mas se isso fosse feito, sabe o que aconteceria? Trump, dobraria as exigências. Inclusive com relação a minerais brasileiros, ele dobraria. E diante de um novo ajoelhar, ele triplicaria as exigências.
E ficam os caras brincando que não, vamos dar anistia, e aí a gente acalma o Trump. Que bobagem. Primeiro que esse não é o mote do ataque do Trump. Isso faz parte, esse é um argumento a mais que ele usa para colocar em um nível superior às demais tarifações que ele espalhou pelo mundo, incluindo aliadíssimos dos Estados Unidos, como Japão, Coreia do Sul, Canadá e União Europeia. E um parceiro comercial que é o México, que tem um acordo comercial com os Estados Unidos, assim como o Canadá. Foram todos atingidos. Mas no caso do Brasil, 50%. E aí entra a argumentação política, mas entra a econômica. E a econômica? A política é um delírio. A econômica é fundamentada em uma mentira de Donald Trump. Mais uma mentira de Donald Trump. A história de que os Estados Unidos têm um déficit insuportável com o Brasil, sendo que os Estados Unidos não têm déficit comercial com o Brasil. A relação é favorável aos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm superávit na relação comercial com o Brasil. Quem tem déficit é o Brasil, pois. Mas, enfim, o Tarcísio fez essa reunião. O Eduardo Bolsonaro já havia criticado o Tarcísio quando o Tarcísio procurou o encarregado da Embaixada dos Estados Unidos, encarregado de negócio. O Eduardo disse que se sentia desrespeitado. Ele quis dizer o seguinte, que ele é que tem que falar pelo Brasil lá nos Estados Unidos. Quem tem de conversar com o governo americano é ele, não o Tarcísio. E se sentiu desrespeitado. Hoje, com essa reunião, Eduardo Bolsonaro voltou a atacar Tarcísio. E aí, de maneira mais grave, ele escreveu aqui o seguinte: prezado governador Tarcísio, se você estivesse olhando para qualquer parte da nossa indústria ou comércio, estaria defendendo o fim do regime de exceção que irá destruir a economia brasileira e nossas liberdades. Aquela bobagem na qual insiste Eduardo Bolsonaro. E aí ele coloca, mas, como para você, Tarcísio, a subserviência serviu às elites, é sinônimo de defender os interesses nacionais, não espero que entenda. Porque diante da primeira crítica, o Tarcísio respondeu, não, eu estou preocupado com São Paulo, com a indústria, com a agricultura, com os trabalhadores, com o desemprego que essa tarifa vai produzir. Não é? E o Eduardo Bolsonaro já se irritou com a réplica e agora, com essa reunião de hoje, ele acusa o Tarcísio de subserviência servil às elites. É um discurso confuso, porque o que ele está dizendo? Ele não está dizendo que o Tarcísio está sendo subserviente ao governo federal, ao Supremo, que são os alvos frequentes do Eduardo Bolsonaro. Mas que ele está sendo subserviente aos setores econômicos, que serão diretamente atingidos por esse tarifaço. É quem exporta laranja, quem exporta madeira, quem exporta café. Além, claro, daquilo que tem em São Paulo a principal fonte de exportação, produtos industriais. De tudo que o Brasil exporta para os Estados Unidos, 1/3 sai de São Paulo. 1/3 sai de São Paulo. É muita coisa. Estamos falando de mais de 13 bi e meio, quase 14 bi. Mas o Tarcísio
não só por essas reações do Eduardo Bolsonaro, ele começa a perceber que está em um labirinto do ponto de vista político. Por quê? O Tarcísio, quando o Trump tomou posse e tal, todo mundo conhece a história, o Tarcísio de bonezinho, é o MAGA, é o grande dia, né? As saudações a Trump. Até aí, tudo bem. Mas a primeira reação dele, quando o Trump anunciou essa tarifa de 50%, foi dizer, tá vendo? Culpa do Lula, do governo federal. E aí o governo federal dizendo culpa da família Bolsonaro, que inclusive tem o seu líder, o Jair Bolsonaro, mencionado pelo Trump como uma das razões para o tarifaço. Que obviamente foi uma maneira que o Trump, uma maneira que ele encontrou para superdimensionar essa tarifa. Ora, é interessante esse troço. O que está acontecendo hoje é muito grave. Hoje, por exemplo, o celerado Mark Rutte, secretário-geral da OTAN, um sujeito que se ajoelha diante do Trump e está empolgado agora que a Europa, para obedecer ao Trump, para agradar ao Trump, decide colocar 5% do orçamento de cada país para a defesa, produção de armas, aumento das tropas, investimento em tecnologia bélica. Enfim, 5%. Ele diz que o Brasil pode sofrer duras sanções. Por causa do Putin, o Brasil compra óleo diesel da Rússia. Compra dos Estados Unidos também. Os Estados Unidos compram alguma coisa da Rússia? Sim. Tanto que Trump está ameaçando com 100% de tarifa. Seria 100% sobre o nada? A ideia é atingir o BRICS, a China, a Índia, usando o argumento de que são solidários a Putin. Mas os empresários brasileiros olharam essa história e disseram, peraí. Vocês vão ficar com guerrinha de boné, um dizendo que a culpa é do outro, um apontando o dedo para o outro, inclusive você, Tarcísio, que tem forte apoio de setores empresariais, de bancos, de grupos financeiros, da mídia, de corporações de diversos setores econômicos. Vocês vão ficar aí na guerrinha do boné, apontando o dedo um para o outro, dizendo que o outro é o responsável pela situação. Mas quem pagará a conta? É a economia. Trabalhadores que serão demitidos, vagas que seriam abertas não serão mais, desinvestimento na área produtiva, adiamento, no mínimo adiamento, isso depois pode virar cancelamento, de projetos de investimento produtivo, de aumentar a área plantada. Você vê no Mato Grosso, no centro-oeste do Brasil, aqueles que produzem carne para o mercado dos Estados Unidos paralisaram a produção, vão redirecionar. O boi que já está no pasto vai continuar no processo de engorda. O boi que está no processo de engorda continuará. O bezerro que está na recria vai continuar na recria, mas o investimento projetado fica paralisado. E a produção de carne com características específicas para o mercado dos Estados Unidos fica suspensa.
A área industrial, porque é muito diferente o planejamento na área agrícola e na área industrial, por motivos óbvios, né? Mas a área industrial também põe o pé no freio. Projetos são suspensos. E se a coisa não muda depois de alguns meses, são cancelados. Contratações previstas são esquecidas. E aí vem o processo mais dramático, que é o de demissões. E é claro que isso afeta o comércio, afeta serviços, afeta a demanda interna. Nós que já temos uma taxa de juros escandalosa, criminosa, tanto a Selic quanto a taxa do mercado. Ambas são criminosas. Já um desincentivo permanente à produção. À geração de empregos, ao consumo. A economia é empurrada para baixo o tempo todo pelo custo do dinheiro, pelo custo do crédito. Se vem um ataque como esse, as consequências podem ser muito graves. Então, o setor econômico, principalmente, óbvio, esses setores que serão inevitavelmente atingidos, inclusive mandaram um recado para os seus interlocutores no Centrão. Ó, nós não queremos saber de palhaçada. De palhaçada política. Não queremos saber de guerrinha de braço. Nós queremos que vocês, que receberam do povo a autoridade para governarem, legislarem, vocês devem tentar uma solução. É difícil. Não há nenhuma garantia de que negociações, por mais bem intencionadas e bem conduzidas que sejam, não há nenhuma garantia de que o Trump recuará. Ele pode recuar sem nenhuma negociação, como já fez outras vezes. Mas ele tem de ser pressionado, ou externa ou internamente. Não é lero-lero também que vai convencer o Trump. Não adianta também achar que, vamos conversar. Saber se ele vai querer conversar. Ele tem de ser pressionado. O que fez o Canadá? Taxou o setor de serviços. Isso inclui tecnologia. O setor de tecnologia olhou para o Trump e falou, como é que é? Nós perderemos bilhões. Ele recuou. A China tem condições peculiares. Únicas, na verdade. Então a China estabeleceu uma resposta que obrigou o Trump a negociar. Mas também a China se sentiu pressionada, quis negociar. Teve a conversa Trump-Xi Jinping. E aí aquele acordo, a China voltou a liberar venda de minérios raros, né, os chamados terras raras, para os Estados Unidos. O Trump comemorou, a tarifa caiu de 145 para 30, a da China de 125 para 10. Mas é tudo um adiamento de um confronto. São duas superpotências. E a gente vai falar mais disso outro dia a respeito da inutilidade da concepção de que o problema dos Estados Unidos é o déficit comercial. Não é. O déficit comercial ele é financiado facilmente. Porque grande parte da acumulação de capital no mundo vai para os Estados Unidos. O problema é o efeito social da saída de indústrias, a perda de empregos qualificados, o salário médio cai, desaba, porque a indústria é que eleva o salário médio em qualquer lugar do mundo. Mas aí, qual é o problema? É a dívida pública dos Estados Unidos. Então, os setores econômicos aqui disseram, Tarcísio,
Como é que é? Aí o Tarcísio virou o discurso. Falou, não, temos de nos unir, eu quero apenas colaborar, o protagonista da negociação é o governo federal, até porque a lei diz isso. Já tinha jurista falando em impeachment do Tarcísio por assumir atribuições que não são dele, não são de governos estaduais, e sim da União. Negociações com outros países. Só podem ser feitas pela União. Governadores não podem fazer isso. Podem buscar investimentos, é outra coisa. Mas não podem negociar as relações nacionais. Ao mesmo tempo, o Tarcísio, se quer disputar a presidência, ou mesmo se contentar com disputar a reeleição em São Paulo, ele sabe que precisa de votos do Bolsonaro. Bolsonaro tem votos. Esse é o trunfo do Bolsonaro na direita brasileira. É o trunfo que atrai Caiado, Zema, Ratinho Júnior, Eduardo Leite e Tarcísio. Ele tem voto. E, inicialmente, o Tarcísio queria entrar nesse discurso cretino, pusilânime, usado pelo Bolsonaro e pelos filhos, de que era fácil resolver anistia e tal. Primeiro que não iria resolver, porque esse não é o cerne da decisão do Trump. Segundo que seria um ato vil, desqualificado do judiciário brasileiro, do executivo brasileiro, se concordam com isso, com esse tipo de exigência. Né? O Tarcísio flertou com esse jogo, inclusive, é preciso esclarecer aquela notícia que a Mônica Bergamo trouxe. O Tarcísio teria negado isso, não sei se a CNN, mas isso tem de ser, até porque, se ele tentou com ministros do Supremo, então não dá para dizer que isso foi inventado e tal. Tentou ou não tentou? Ele pediu ou não pediu a ministros do Supremo que liberassem o Bolsonaro e seu passaporte para que o ex-presidente fosse aos Estados Unidos para negociar com o Trump. Além de ser uma ideia cretina, ela é de uma infantilidade, né? Como se fosse possível. Mas será que ele, mesmo sabendo que a ideia é cretina e infantil, tentou só para acenar? Porque como de tempos em tempos ele toma paulada dos filhos do Bolsonaro e às vezes do próprio Jair Bolsonaro, para tentar de novo acenar com uma fidelidade que ele já demonstrou diversas vezes, em diversas ocasiões. Inclusive quando sobe nesses palanques dominicais do Malafaia e do Jair Bolsonaro. Então, é preciso esclarecer isso. Tentou ou não tentou? Isso já levou o PT a entrar com ação no Supremo, dizendo que ele tentou obstruir a justiça. Na verdade, não se trata de uma tentativa de obstrução, porque seria uma consulta, mas se foi feita, é tão cretina e infantil, porque a resposta era óbvia, o não era óbvio, que só pode ter sido feito para acenar. Mas dias depois, o que ele tem em troca é um ataque do Eduardo Bolsonaro, chamando o governador de São Paulo de alguém que se comporta com servilismo, com uma subserviência servil às elites. O que ele quer dizer com elites? Setores que estão sendo atingidos, que serão atingidos, que já começam a ser, porque há uma antecipação. Essas coisas não são da tarde para a noite. Você já começa a ter pé no freio, a suspender movimentos, a adiar, no mínimo, movimentos. Economia é assim. E esses setores que pagam impostos querem providências do setor público. Só que o Tarcísio se enrolou, porque ele acena para o Bolsonaro, ele acena para esses setores econômicos, ele ataca o governo federal, depois ele fala em união. Se meteu no labirinto.
procurando a saída. Isso tem um peso relevante para o Tarcísio, porque ele está olhando para 26. E ainda que não seja para presidente, ainda que ele concorra ao governo do estado de São Paulo, a reeleição, se ele começa a sofrer ataques constantes da família Bolsonaro, até o que parece líquido e certo, que é a reeleição em São Paulo, passa a correr riscos. E, ao mesmo tempo, o setor financeiro, particularmente aquele que elegeu o Tarcísio já como o candidato, começa a cobrá-lo. Não adianta palavras. É nesse tipo de situação que você mostra que tipo de liderança você exerce. É um momento muito grave, particularmente pelas novas ameaças feitas ao Brasil, até pelo acelerado Mark Rutte, secretário-geral da OTAN. Meu caro Danilo Gobato.